Amigos e amigas, vocês foram surpreendidos recentemente com a notícia de que a Receita Federal publicou a Instrução Normativa 1834, excluindo os despachantes aduaneiros do rol de intervenientes de comércio exterior e tirando deles o direito de se certificarem como operadores econômicos autorizados. No entanto, a Receita Federal tirou o despachante aduaneiro como interveniente, mas esqueceu de, na instrução normativa que trata do OEA, que é a instrução 1598, esqueceu de retirar a ocorrência do exame de qualificação e também do curso que seria promovido pela FEAduaneiros em conjunto com a Receita Federal através de um convênio assinado. Essa notícia pegou de surpresa todos aqueles despachantes que aguardam há muito tempo a chance de serem OEA. Hoje nós temos só 44 despachantes aduaneiros nomeados como OEA através do exame, que passaram nos dois primeiros exames, foram aprovados nos dois primeiros exames, e no último exame ninguém foi aprovado. E já há mais de um ano que não existe nenhum exame. Então hoje nós temos 44 despachantes aduaneiros, no universo de mais de 10 mil despachantes aduaneiros na ativa, e temos mais 4 que foram nomeados através de medidas liminares, ou seja, judicialmente. A Receita Federal justifica que essa retirada dos despachantes aduaneiros como intervenientes aptos a conseguirem a certificação ocorreu em virtude das altas ocorrências de ações judiciais que questionam a prova, o exame, especialmente o exame. Ora, isso não é verdade. Hoje só existem 35 ações ajuizadas, só 35 ações. Isso significa que só 0,3% dos despachantes ajuizaram ações. A Receita Federal não pode ser simplesmente prejudicada por 35 ações. Não dá. Das 35 ações foram concedidas só 4 liminares. Nenhuma liminar foi negada. Muitas estão sendo pedidas em sede de agravo, em sede de recurso, junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, estão aguardando decisões há mais de 2 meses, com grandes chances de êxito. Mas a Receita Federal não tem sido prejudicada. Imagine que só 4, por enquanto, foram nomeados pela via judicial. O que esses 4 prejudicaram a Receita Federal? Como eles prejudicaram a Receita Federal? De forma nenhuma. Quantas ações a Receita Federal recebe, ou seja, a União recebe, mas isso afeta diretamente a Receita Federal, relativos a questionando tributação, questionando, por exemplo, recentemente a taxa do Siscomex. São centenas e centenas, que não milhares, para não dizer milhares de ações que questionam a taxa do Siscomex. E a Receita Federal deixou de cobrar a taxa do Siscomex? Não, não deixou. Deixou de cobrar a majoração, essa taxa majorada? Não, não deixou de cobrar. Então, essa história de que os despachantes aduaneiros que buscaram a via judicial prejudicaram a Receita Federal, não cola. No meu entendimento, a Receita Federal, quando ela diz que vai tirar os despachantes deles o direito de serem intervenientes ou o direito de serem OEA, em virtude dessas ações, isso parece fofoca de comadre, querendo jogar os despachantes agora contra aqueles que buscaram a via judicial. O que a Receita Federal busca, me parece, numa interpretação bem infantil, mas que pode ser real, é a cisânia da classe. Ou seja, o desmembramento da classe, a falta de união para que os despachantes lutem pelos seus direitos. Os despachantes já vêm sendo massacrados pela Receita Federal há anos e estão perdendo cada vez mais a sua importância no cenário de comércio exterior. Hoje há várias empresas, vários importadores
e vários prestadores de serviços na área de logística que ou fazem os registros em nome próprio ou prestam serviços de despacho aduaneiro para terceiros de graça, cobrando nada. Os despachantes, eles não podem aceitar isso sem brigarem de forma muito contundente. Hoje são vários os sindicatos existentes no Brasil. Temos uma federação, que é a FEAduaneiros, que congrega esses sindicatos. Hoje nós temos algumas associações sendo criadas para representar os despachantes aduaneiros. Inclusive uma é a ADAB, que é a Associação dos Despachantes Aduaneiros do Brasil, da qual faço parte como diretor jurídico. Sou diretor jurídico, embora não seja despachante aduaneiro, eu faço parte da diretoria formalmente dessa associação. Todos buscam lutar pelo despachante aduaneiro, mas é importante que todos se unam e não briguem. Voltando à questão dessa instrução normativa, que tirou o despachante aduaneiro do rol de intervenientes, é importante que essa instrução normativa é um ato infralegal, sem grande importância. É importante que lembremos que o regulamento aduaneiro, que é um decreto, ele contém em um artigo específico, que eu não me lembro qual, o despachante aduaneiro como especificamente interveniente no comércio exterior. Então, não há como o despachante aduaneiro deixar de ser interveniente, simplesmente por uma emenda numa instrução normativa. Ele sempre vai ser interveniente por força de decreto, por força do regulamento aduaneiro. Ontem eu fui surpreendido com a notícia de que todos os despachantes aduaneiros, OEA, os 44 e os outros 4 nomeados judicialmente por força de liminares, receberam e-mails nas suas caixas postais de e-mail, nas suas caixas de e-mail, comunicando que eles não seriam mais OEA. Simplesmente isso. E que a certificação deles havia caducado. Imagine só, você... Não vamos falar nem daqueles que passaram pela via judicial, através de liminares, mas aqueles que estudaram muito para passar no exame, nos 2 últimos exames, foram nomeados, são pessoas que têm muito mérito, e elas simplesmente deixam de ser OEA. Elas contaram para a família que passaram no exame, que são OEA, contaram para os seus colegas de trabalho, contaram para os seus clientes que são OEA. Eles se valem disso, dessa certificação, para segurarem clientes, ganharem clientes, conquistarem clientes. E agora eles têm que dizer que simplesmente que eles não são mais OEA. Porque a Receita, de uma hora para outra, tirou isso deles. Tirou este mérito deles. Né? Então isso não tem propósito. Eu imagino que, pelo fato de que esses despachantes não podem deixar de ser credenciados a não ser através de um processo administrativo próprio, porque a IN 1500 e deixa eu olhar aqui de novo que eu esqueço, no 1598 determina que para você perder a sua certificação, ainda que como despachante, você precisa passar por um processo administrativo próprio em que se apure uma falta. Não é o caso. Não é o caso. Então, esses despachantes aduaneiros, e 3 já me procuraram, pensam em ajuizar ações contra a União para que consigam de novo a sua certificação e certamente que consigam uma indenização por danos morais e quem sabe até materiais por isso. Para aqueles que me perguntam se isso que a Receita Federal fez enfraquece as ações já ajuizadas e que ainda dependem de decisões ou que têm liminares, eu respondo que não enfraquece. Para as novas ações também não enfraquece. Até pelo contrário, essas atitudes da Receita Federal dão mais subsídios para que as novas ações e as atuais sejam fortalecidas. Digo isso porque, se antes nós tínhamos só a ilegalidade cometida pela Receita Federal, no que diz respeito à exigência de um exame não previsto em lei,
que trata de uma profissão, hoje nós temos mais. Hoje nós temos o direito desses despachantes que buscam a via judicial a terem isonomia de direitos com aqueles já nomeados. Existe hoje também a questão de a Receita Federal confessando que suspendeu todas as certificações e suspendeu o despachante como interveniente. Em virtude das ações, ela confessa que houve uma represália, que é inaceitável. Uma represália porque pessoas buscaram seus direitos na via judicial. A Receita Federal gerou um fato novo e agora em todas as ações em andamento eu protocolarei nelas, muito provavelmente algumas tutelas de urgência incidentais, pedindo novas liminares em virtude do que ocorreu. Porque a Receita Federal agora tenta derrubar essas ações. E eu sei que ela está tentando fazer isso porque uma semana antes disso acontecer, pessoas me contaram que ouviram de pessoas da Receita Federal, que eu não sei quem são, que a Receita Federal ia fazer alguma coisa para tentar derrubar as ações, especialmente através de uma possível extinção do objeto das ações. O que é a extinção do objeto? Já que não existe mais a possibilidade do despachante ser interveniente ou ser certificado, todas as ações que pedem a certificação pela via judicial perdem o objeto. Mas não é isso que vai acontecer. Nas ações novas e nas que estão correndo, vou pedir para que seja reativado o despachante aduaneiro como interveniente. No entanto, isso só vai acontecer para aquele despachante que eu pedir. Isso não produz efeitos perante terceiros, porque essas ações não são ações coletivas, como mandado de segurança coletivo ou ação civil pública. Através da DAB, infelizmente, nós não podemos ainda ajuizar ações coletivas, porque a DAB ainda não tem 1 ano de constituição. Eu preciso aguardar um pouco para que possamos fazer isso. Mas os demais sindicatos e a própria Federação Aduaneira, que tem mais de 1 ano de constituição, podem ajuizar ações coletivas, especialmente para que a IN 1598 tenha o despachante de novo como interveniente. Isso é plenamente viável e eu acredito que isso vai acontecer. Eu escrevi ontem também que o senhor secretário da Receita Federal, enviando e-mail cancelando todas as certificações, alegando caducidade e modificando a instrução normativa, tirando o despachante como OEA, como represália pelas ações, repito de novo, não quero parecer chato, mas repito, como represália pelas ações judiciais, fato que a Receita confessa no próprio site. O senhor secretário praticou em tese, preciso que se apure, atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429 de 92, pela violação de princípios de administração que importam nos deveres de honestidade e imparcialidade, notadamente por lesão à moralidade administrativa. Para mim é muito evidente a ocorrência de abuso de poder, com a prática também em tese para ser apurada de crime de abuso de autoridade previsto no artigo 3º, a linha J da Lei 4.898 de 65. Então, no meu entendimento, é caso de se apurar. Aqui não se trata de calúnia, trata-se simplesmente de uma análise de tipificação de ato de improbidade administrativa e tipificação de abuso de autoridade. Então, eu vou pedir, seja através da DAB, se a DAB aceitar através dos seus diretores, ou se eles não aceitarem, eu pessoalmente farei uma representação ao Ministério Público Federal, a Procuradora-Geral da República em Brasília, para que se apure estes atos. Inclusive, há a Corregedoria do Ministério Público. Eu acredito que o senhor secretário vá repensar as suas atitudes,
porque a FEA Aduaneiros foi pega de surpresa, embora até tenha assinado um convênio para a realização do curso, a FEA Aduaneiros foi pega de surpresa e a Receita Federal não avisou, simplesmente que não ia mais cadastrar, certificar mais nenhum despachante, ou seja, o curso da FEA Aduaneiros não tem por que acontecer agora. Muitos despachantes mandaram e-mails para o senhor secretário pedindo que ele mude isso. Eu acredito que ele vai voltar atrás e colocar os despachantes aduaneiros como possíveis certificados. A busca pelo direito do despachante na via judicial contra esse exame tem um propósito. O propósito, além de ser a falta de previsão legal, é especialmente pelo fato de a Receita Federal, ainda que ela diga que o exame é de caráter voluntário, o exame não acontece. O curso da FEA Aduaneiras não acontece, o curso vai ter prova também, mas o exame não acontece há muito tempo. O último não aprovou ninguém. Então tem algo errado com a Receita Federal, não com os despachantes. Então, eles estão buscando a certificação porque tem muitos clientes, importadores e exportadores, que só estão contratando despachantes que são OEA, até por ordem das suas matrizes no exterior, especialmente no caso de empresas multinacionais. Então, eu me senti com a responsabilidade, como advogado aduaneiro, de contar a vocês o que está acontecendo e qual é a minha posição. Não deixem de buscar seus direitos na via judicial, se assim vocês acharem certo. Esses que buscam a via judicial não se intimidem, nada mudou. A Receita Federal simplesmente ajudou muito vocês nos processos, mas é importante que os despachantes aduaneiros mostrem à Receita Federal que ela precisa voltar atrás nestas atitudes dela. E que a Receita Federal crie, que não seja esse exame, mas crie uma outra maneira, melhor, mais correta, de certificar esses despachantes. Eu agradeço o tempo de vocês, esses quase 20 minutos que eu falei. E seja onde eu poste esse vídeo, espero que vocês comentem. Obrigado a todos.